Antes do vídeo começar, quero deixar um recado. Se você é do tipo que leva opiniões alheias para o lado pessoal e não gosta de discutir educadamente, recomendamos que pule o vídeo a seguir. Se você é do tipo que sai comentando em vídeos alheios que a pessoa não entendeu o livro só porque não gostou, saia daqui. Agora mesmo. Oi gente, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje, como a gente já está mais perto ali do fim do ano, eu já me sinto mais à vontade para a gente falar dos piores livros que eu li em 2021. Eu separei 10 para essa lista, mas eu vou ter que admitir que nem todos mereciam estar aqui, porque desses 10 aqui, acho que só 6 são realmente ruins, 6 ou 5. Os outros são só meia boca, e eu botei aqui para fazer volume mesmo, porque 2021 foi um ano em que eu li muita coisa boa. A maior parte dos livros levaram 5 estrelas, acho que mais da metade. Então foi um ano com muitos favoritos, muitos livros bons. Mas esses vocês vão conhecer no Oscar, que deve ser o próximo vídeo que vai sair. Hoje é dia de reclamar das coisas. Então eu separei aqui os que mais me decepcionaram ou os que são realmente ruins e eu não tinha tido oportunidade até então de falar mal deles. Eu vou fazer meio que um ranking do 10º, que é o menos pior, até o número 1, que é a grande bosta que eu tive o desprazer de ler esse ano. Espero que vocês gostem desse vídeo e se vocês gostarem já deixem o like aqui, se inscreva no canal caso ainda não seja inscrito e comenta aqui embaixo também quais foram os piores livros que você leu, que eu tenho certeza que você deve ter vários. Vou começar então com o 10º lugar, que é o menos pior dessa lista, que é um livro que eu vou ter que enfatizar bastante para não assustar ninguém. É um livro que eu gostei muito, é uma autora que eu gosto muito, eu só coloquei aqui inclusive para assustar as pessoas que me conhecem, que é Poirot Perde uma Cliente, da Agatha Christie. Eu jamais colocaria um livro da Agatha Christie numa lista de piores livros do ano em um ano normal, mas como eu já falei, devido à alta qualidade dos livros que eu li esse ano, eu tive que dar uma forçada de barra aqui. Então eu pus esse livro, que é muito bom, ele é legal, mas ele tem uma coisa que me irritou. É um único motivo só que fez ele entrar aqui. Ele tem um diálogo entre o Poirot e o Hastings, que é um diálogo extremamente sem noção, em que a própria autora conta o final de 4 livros dela. Ela conta quem é o assassino de 4 livros dela. Desses 4 eu só tinha lido 3. Ou seja, são 3 livros dela que eu não vou poder ler porque ela mesma estragou o final. Ela mesma me deu o spoiler. Eu achei uma coisa muito infeliz, muito de mau gosto, que não precisava estar ali. Se ela tivesse cortado esse diálogo, o livro continuaria o mesmo, não afetaria o desempenho da história e não teria dado spoiler. Eu não me conformo com isso. Como é que ela teve a ideia? Por que ela achou que isso seria uma boa ideia? E me espanta também que os editores não tenham dado um toque, né? Falado assim, tipo, olha, se você colocar esse trecho, vai ter gente que não vai mais poder ler o assassinato de Roger Ackroyd, o Mistério do Trem Azul, o misterioso caso de Styles e Morte nas Nuvens. Quem não leu esses 4 livros antes de ler Poirot Perde uma Cliente vai levar spoiler. E então, fica de alerta aí pra vocês. Foi por isso também que eu resolvi colocar aqui, para servir de alerta. Eu não ia fazer resenha desse livro porque não é dos melhores casos da autora. É um caso legal, mas tem essa parte aí que meio que estraga todo o resto e me irritou. Em 9º lugar, mais um livro que só é meia boca, não tem culpa. Salvatierra, do Pedro Mayral. Eu vou mostrar para vocês a capa original dele, que essa aqui é a sobrecapa, feita pela 2 Pontos. Esse aqui foi o livro que a gente recebeu na caixinha de setembro, eu acho. Inclusive o pôster é muito bonito, ele é um pôster que retrata os pampas brasileiros, né? O Pampa brasileiro, sei lá se é uma coisa só. Mas enfim, não é um livro que se passa no Brasil, é um livro argentino, não sei por que eles escolheram isso, talvez porque é perto, enfim. Quando eu recebi esse livro, eu fiquei muito feliz, porque é um autor que eu gosto bastante. Eu já tinha lido dele Uma Noite com Sabrina Love, que é muito bom, é muito divertido. E eu imaginei que esse aqui fosse ser mais ou menos no mesmo estilo. Leitura rápida, com uma escrita fluida, capítulos curtos. E a história era muito interessante. A sinopse é mais ou menos a seguinte. O protagonista, que é o Juan Salvatierra, ele era um cara assim normal, aí ele sofreu um acidente de cavalo, bateu a cabeça e nunca mais falou uma palavra.
E eu não sei se foi depois que ele casou, depois que teve filho, ou se foi um pouco antes disso, mas em um dado momento ele começou a fazer pinturas que se estendiam por metros, eram rolos de pintura. No final, quando ele morreu, foi assim, acho que 60 rolos que deu tudo. E aí os filhos dele vão lá olhar para ver se pode dar para algum museu, doar, vender, alguma coisa assim. Nem lembro mais as circunstâncias, faz tempo que eu li. E como é um livro um pouquinho esquecível, talvez minha memória tenha falhado um pouco agora na hora de contar a história para vocês. Mas o ponto é, quando esses filhos vão olhar o rolo de pintura do pai, eles percebem que tem um pedaço faltando. E eles vão atrás desse pedaço e aí vão descobrir segredos familiares e tudo mais. Essa era para ser a premissa, só que na prática não tem segredo nenhum desvendado aqui. Então o livro cria todo uma atmosfera assim de que algo vai acontecer, de que vai ter um clímax, um plot twist, alguma coisa, vai ter um grande segredo a ser revelado. E no fim das contas, não era nada demais. Eles até revelam uma coisinha ali, mas é uma coisa previsível, você poderia imaginar, uma das primeiras coisas que passam pela sua cabeça. Até faz sentido, é legalzinho, mas não tem impacto nenhum. Não serve como clímax. Eu acho que a única coisa que faltou para esse livro, para ele ser um 4, 5 estrelas, é um desfecho mais dramático. Na minha opinião, esse livro tinha muito potencial, mas muito potencial mesmo. Se um cineasta algum dia ler esse livro e souber escrever um roteiro que fique bem adaptado, que saiba explorar certos territórios que o autor preferiu não explorar, e ir mais fundo, criar um desfecho mais dramático, colocar atores excelentes e tiver um bom olho para a filmagem, essa história pode virar um filme vencedor do Oscar de melhor filme. Ou de outras categorias também. Se dedicassem orçamento e investissem em efeitos especiais muito bons, dava para fazer uma coisa incrível com esse lance dos rolos de pintura de 60 metros. Eu já imagino assim, os créditos iniciais do filme quando abre mostrando assim um pedaço do rolo, enfim, dá para fazer muita coisa com essa história. Na sétima arte, mas também na própria literatura. Eu acho que o autor só não soube usar a própria história que ele tinha construído. Ele podia ter ido mais fundo. Se tivesse tido mais umas páginas, mais algum acontecimento significativo, teria sido um favorito, mas infelizmente ficou ali no picolé de chuchu mesmo. Em 8º lugar, eu vou colocar um que também não é ruim. Segredos, do Domenico Starnone. Isso aqui que vocês estão vendo é o Pop que comeu o meu livro. Eu não sei como ele pegou, mas ele comeu. Tudo bem, né, nesse caso, porque não é um livro que eu gostei tanto assim. É um que começou muito bem, mas terminou muito mal. A verdade é essa. A premissa era excelente. A história de um casal, a Teresa e o Pietro. Ele era professor, ela era aluna. Depois que ela atingiu uma certa idade, eles começaram a se envolver. Só que eles brigavam muito. E um dia sai uma briga tão feia que eles quase se separam. E aí a Teresa, por medo de perder ele, ela propõe um jogo. Ela fala assim, olha só, eu tenho uma ideia que eu acho que pode garantir que a gente nunca mais se separe, que vai nos unir para sempre. Você conta para mim o seu pior segredo, a coisa que você tem de pior para esconder, e eu conto o meu. Ele hesita no começo, mas depois ele acaba aceitando, e depois que eles confidenciam esses segredos um pro outro, fica um clima meio constrangedor, sabe? Ele fica, realmente, bem feio isso aí. Fica um silêncio. Só que a gente não sabe o que eles confidenciaram. Você sabe que houve essa troca, mas nenhuma informação é compartilhada com quem tá lendo. Uma semana depois, eles se separam. A vida vai continuando, o Pietro casa com outra mulher, tem filhos e, enfim, escreve ensaios sobre educação, fica famoso. Só que a sombra da Teresa sempre aparece de vez em quando para atormentar ele e deixar ele preocupado com a possibilidade de um dia o segredo dele ser conhecido por todos. E é o seguinte, se você vai escrever um livro que chama Segredos, você vai ter que revelar os segredos dos personagens em algum momento. Você não pode simplesmente criar uma expectativa absurda em cima disso e depois acabar o livro como se nada tivesse acontecido. Coloque o nome do livro como, sei lá, sombras, ameaças, passados, amores, qualquer coisa, mas não coloque segredos se você não vai revelar os segredos. Dá vontade de estapear a cara do autor. Eu não sei como ele teve coragem de fazer isso. É uma falta de respeito, uma falta de noção, dá pra ver a noção correndo atrás. Porque
Eu fiquei curioso para saber. Eu só fiquei até o final do livro porque eu estava curioso. Porque eu até me identifiquei com o Pietro várias vezes, grifei vários pedaços desse livro que foram muito interessantes. Porque é um livro muito bem escrito, muito bem construído. Só que em uma hora fica enjoativo. Porque a Teresa some. Ela fica com uma presença muito diminuída. E o livro só funciona, só tem alguma coisa interessante mesmo quando a Teresa aparece. Quando não, quando tá só o Pietro, fica meio... É legal também, mas é legal, mas é chato, sabe? É meio esquisito de explicar. Não tem tanta graça, e aí eu acho que o fato dele não ter revelado o segredo não foi uma coisa para deixar para a imaginação do leitor, foi uma coisa ridícula. Eu não gostei. Então, achei o livro meio chatinho por causa disso, dei 3 estrelas. De novo, não é ruim, tem muitos livros muito piores do que esse nessa lista, mas ele poderia ter sido muito melhor se o autor tivesse cumprido com a sua promessa. Em 7º lugar, eu vou colocar um livro que eu li só porque eu queria ler um livro do país Malawi. Nunca tinha lido nada desse país, e aí eu encontrei esse livro que se chama Eu Destilo Melanina e Mel. É um livro de poesia contemporânea e que simplesmente não falou comigo. É um livro muito besta. Eu reconheço que ele trata de temas importantes, mas eu já vi outros livros que tratam desses mesmos temas de forma mais competente e mais marcante. Esse livro foi só esquecível mesmo, por isso que ele está aqui. Em 6º lugar, eu vou colocar as Fábulas de Esopo. São clássicas, muito reverenciadas por aí, mas, pelo amor de Deus, são horríveis. Não todas, mas a maioria delas. A maioria das morais hoje não fazem mais sentido, envelheceram muito mal. Algumas dá para concordar e extrair alguma coisa de positivo, já outras nunca fizeram sentido. Tem umas morais assim, agora eu vou inventar porque eu não lembro mais com precisão, mas eram coisas do tipo assim: desista, sua vida não vale a pena, se mate. Não faz muito sentido, nem hoje, nem em outro lugar, nem naquela época. São morais assim, até pessimistas às vezes, desnecessariamente assim, e que eu fiquei desacreditado quando eu li. Eu falei, não é possível que ele está recomendando isso, sabe? Não tente lutar contra pessoas que são mais fortes que você. Mas peraí, como assim a pessoa é mais forte que eu? O que é isso de ser mais forte? Como assim a gente não deve tentar lutar? São morais bem problemáticas. E que eu espero de coração que muitas pessoas não sigam, porque não vai ajudar. Realmente não ajuda. É um livro engraçado que às vezes dá a volta, né, por ser muito esquisito. Em alguns casos ele realmente funciona. Eu grifei algumas parábolas que realmente me marcaram e que eu gosto de citar até hoje, quando perguntam para mim alguma coisa sobre fábula, história de infantil, conto de fada e tudo mais. Só que a maioria, o que sobressaiu, foi a maioria estranha. Então já foi o suficiente para colocar aqui nesse livro. Aqui já começa a parte ruim. Daqui para cima, só bomba. Em 5º lugar, por exemplo, a gente tem Ouça a Canção do Vento e Pinball 1973. São 2 livros, então conta aí como 5º e 4º lugar. Só que eu só li o Ouça a Canção do Vento, então só vou falar mal desse. Mas a gente pode pôr o Pinball aqui mesmo que eu não tenha lido, porque como ele é continuação de Ouça a Canção do Vento, eu duvido muito que seja alguma coisa boa. E sendo bem sincero, me dói colocar esse livro aqui, porque é de um autor que eu gosto muito. Vocês sabem, o Murakami é um dos meus autores preferidos da vida. Mas nesse caso ele merece, porque esse livro é muito ruim. Muito ruim. Simplesmente pelo fato de que ele não tem alma, não tem vida. É um livro sobre coisas do cotidiano, mas ele é excessivamente banal. Tudo bem, era o primeiro livro dele, tem traço ali, você consegue enxergar o tipo de história que ele gostava de contar. Só que aqui ainda ele não tinha descoberto o próprio talento. Porque talento, na minha visão, é uma coisa que todo mundo tem para certas coisas. Cada um tem um tipo de talento, mas nem todo mundo sabe exercer. Nessa época ele não tinha descoberto ainda como fazer isso. Depois aí era outra história, né? Porque depois ele escreveu livros incríveis, como Norwegian Wood, que é um dos meus preferidos da vida, Crônica do Pássaro de Corda, que é o meu 2º livro favorito de sempre, e outras coisas maravilhosas também, como Sul da Fronteira Oeste do Sol e Após o Anoitecer. Dá pra você ver que é o Murakami, você vê o estilo dele nascendo, mas é muito bobo, e não vai pra lugar nenhum, e você termina de ler,
sem a sensação de que valeu a pena, só com raiva. Eu arrastei essa história por dias. E é um livro que é curto, tá? Muito curto. Ele tem 130 páginas. A outra metade é Pinball 1973, que eu não li e não tô com a mínima vontade de pegar para ler. Porque foi tão chata essa história. Eu levei acho que mais de uma semana para conseguir terminar esse Ouça a Canção do Vento. E não é porque eu tava com um ritmo mais fraco, é porque realmente é muito chato. E não acontece nada e você não desenvolve simpatia pelos personagens, sabe? Então, realmente não rolou. Fico triste de falar isso, mas não deu. Em terceiro lugar, eu coloco Hilke Shake, da Angélica Freitas, que é um livro de poesia nacional contemporânea que, eu não vou mentir, eu já sabia aonde eu estava entrando quando eu peguei para ler esse livro. E eu fui ler justamente porque eu imaginei que eu fosse querer fazer esse vídeo de piores livros e estava faltando livro. Aí eu fui atrás desse já sabendo que ele poderia muito bem entrar aqui. Por quê? Porque eu já tinha lido um outro livro da autora que eu também tinha achado que foi Um Útero é do Tamanho de um Punho. Tem um poema nesse Hilke Shake que é sobre a Gertrude Stein peidando na banheira. Aí você fala, não, mas isso é arte moderna brasileira, você tem que entender o que ela quis dizer por trás disso, é porque a Gertrude Stein era um ícone da desconstrução, de não sei o que, do modernismo. Gente, nenhum se salvou. Nem naquele outro livro e nem nesse. Embora Hilke Shake seja melhor do que Um Útero do Tamanho de um Punho. Aquele lá é um que me fez rir do começo ao fim, de nervoso. Esse aqui, pelo menos, eu até encontrei alguma outra coisa, um outro verso, né, que valeu a pena ter lido, mas, no geral, não tem nenhum poema que eu venha destacar aqui e falar que eu gostei de fato. Foi, assim, doloroso ler. Eu só tenho uma dúvida a respeito desse livro e daquele outro dessa mesma autora. Eu não sei se ele é feito para isso. Porque, às vezes, ele é um livro feito para dar a volta. Sabe aquele livro que é ruim, mas dá a volta e fica bom? Às vezes, é esse o caso. E, às vezes, eu não entendi o livro. Às vezes, a proposta era essa e eu fui ler achando que era alguma coisa séria. Então, se foi isso, peço desculpas, porque daí a culpa é minha mesmo. Em segundo lugar, eu vou pôr... Aliás, segundo lugar não. Hilke Shake tinha que dar em segundo lugar. Eu misturei as coisas aqui. O que tem que estar em terceiro mesmo é Os Gatos, da Patricia Highsmith. É um livro americano que é um grande picolé de chuchu. Outro que tinha premissas boas, mas foi jogado no lixo pela própria autora. São 3 contos que envolvem gatos. E eu vou ser justo aqui, o terceiro conto é excelente, é um dos melhores contos que eu já li. Se chama A Casa de Pássaros Vazia, no original acho que é The Bird Cage, The Bird House, não vou lembrar direito. Mas é um conto espetacular, vocês têm que ler esse livro por causa desse conto. Se quiserem, só leia esse terceiro e os outros 2 você deixa de lado, porque não valem a pena, não orna, entendeu? É uma coletânea de 3 textos. Tem também uns desenhos, uns poemas no final, mas a maior parte do livro é ocupada pelos contos, né, pela ficção. 2 desses contos não envolvem necessariamente gatos. Tem, claro, alguns personagens como gatos, mas eles não são protagonistas. Só na segunda história que vai ter um protagonista gato mesmo. Nas outras 2, meio que foge um pouco da proposta. Mas tudo bem, né? Porque na terceira história realmente... faz sentido, é incrível, leva à reflexão, é maravilhoso. Agora, nos 2 primeiros, são histórias insossas, às quais você não se apega, ou que às vezes até começam bem, mas terminam mal. Aliás, a primeira história é assim, a segunda é o contrário, ela começa mal e termina bem, pelo que eu me lembro. Então, é um livro estranho, sabe? Ele é e ao mesmo tempo não é. Tem coisa boa, mas ao mesmo tempo tem coisa ruim. Ficou nas 3 estrelas mesmo. E eu devia ter posto em terceiro lugar, só que eu esqueci dele. E aí por isso que eu fui falando do Hilke Shake logo em terceiro. Mas considere então Os Gatos em terceiro, em segundo Hilke Shake. E em primeiro lugar, acima de tudo, Heather. Outro livro que me dói colocar aqui, porque é um livro da 2 pontos, das histórias irresistíveis. Eu não lembro mais que mês que foi, acho que foi novembro, outubro. E, meu Jesus amado, esse foi talvez o pior livro que eu tenha lido na minha vida inteira.
Sem brincadeira, ele fez A Quem Prefiro Urtigas parecer útil. Ele traz a história ridícula de uma mulher que se casa com um homem, meio porque empurraram ela, né? Arranjaram o cara pra ela, e aí ela ficou com ele, e acabou casando. Aí eles formaram uma família ali que queria muito ser perfeita, mas não é. Sabe aquela coisa superficial do sonho americano que as pessoas usam para explicar qualquer coisa superficial feita nesse tipo de literatura? Pois então, é o que acontece em Acima de Tudo, o Heather. Então, eles são uma família que queria muito entrar em ascensão, mas não conseguem. E a única coisa boa que eles realmente conquistam é a Heather, que está acima de tudo na vida deles. Ela é a filha perfeita, ela é bonita, ela é fofa, ela é simpática, ela é altruísta, ela é uma pessoa que se importa com classes sociais meio que rechaçadas. E é muito forçado isso, sabe? Essa pessoa que liga para os marginalizados. Em paralelo com a história da família Breakstone, que é essa família que eu falei para vocês, a gente vai conhecendo a história do Bob, que é um cara criado por uma mãe drogada, na periferia, e que é psicopata. Então ele gostava de matar animais, e a história dele vai se cruzar com a da Heather, da forma mais retardada possível. Vocês não imaginam como é que esse autor encerrou essa história. Você acha que vai ser uma história de serial killer, até porque eles tiveram a pachorra de comparar esse livro com a série You, que é uma série espetacular, não sei se você já viu, mas vale a pena ver, que é sobre psicopata. Comparou com O Filho de Sam, que é um serial killer. Comparou o clima do livro a um filme do Hitchcock. E falou que se fosse uma direção, esse livro seria o Woody Allen com o Brian De Palma. E eu acho que foi isso que desgraçou tudo, porque essa ideia de ficar jogando o livro lá pra cima acabou saindo pela culatra. E a gente vai ler, eu fui ler pelo menos, esperando alguma coisa muito boa. Porque, poxa vida, Hitchcock, You, tema serial killer, não sei o quê. Mas, gente, esse livro tem um serial killer mais fuleiro da história dos continentes. É impressionante. E a escrita também é horrorosa. Não é uma escrita propriamente dita de literatura. É um storyboard, esse livro. É o resumo de uma história que o autor queria escrever, mas não é uma história contada. Porque ele só resume. Ele não tem diálogo, ele não se aprofunda, fica só na superfície. Se você for entrar na Wikipédia para ler o resumo que tem ali de qualquer filme que seja, vai se parecer muito com a escrita do Matthew Weiner, que por acaso é o criador da série Mad Men, que é muito famosa, muito aclamada. E eu tenho certeza que esse é o único motivo pelo qual esse livro chegou às livrarias. Se ele não fosse quem ele é, esse livro jamais teria sido publicado. E o pior de tudo é que no começo o livro engana. Você pensa assim, não, acho que vai ter um sentido, né? Vai ser uma crítica social. Ele até tenta ser, mas é a coisa mais brega do planeta Terra. Tem uma metáfora aqui que me deu vontade de gritar. Metáfora, né? Não dá pra chamar isso de metáfora. Tem uma frase nesse livro que é assim, eu me lembro até hoje, foi inesquecível. No lugar onde devia ter um coração, havia uma caixa registradora. Eu não tô brincando, essa frase está nesse livro. Se você quiser conferir, compre. Vá ser feliz. E o final é uma coisa, eu não sabia se eu ria, se eu chorava ou se eu matava quem tinha escrito, porque eu preciso contar pra vocês, eu vou ter que contar. Desculpa aí se você não leu e não quer spoiler, eu garanto que não vai fazer diferença, tá? Não vai fazer. Inclusive, se você souber do final, talvez você consiga ler o livro de um ponto de vista cômico e talvez você consiga aproveitar um pouco mais dele. Mas é o seguinte, o Bob, que é construído para ser o serial killer, né? Mata uma mulher uma hora, estupra uma, né? No caso é a mesma, né? Ele estupra e mata e sai meio da prisão depois disso, vai trabalhar de operário no prédio ou perto do prédio onde a Heather tá. E ele vai dar umas olhadas para ela e o pai vai perceber, o pai da Heather, né? Que é o Mark. E a Heather um dia conversa com ele porque ela se compadece com os pobres, ela fica com dó daquele operário, que coitadinho, tá sofrendo tendo que trabalhar debaixo do sol, não sei o que. Sei lá se tinha sol, mas enfim, tava em Manhattan, tava trabalhando muito duro, coitadinho.
E aí o Mark vai ver essa cena. Eu não sei se é essa ou alguma outra, mas ele vai chegar no Bob em algum momento e vai falar assim: seguinte, sobe lá comigo lá em casa, eu preciso da sua ajuda para arrastar um móvel de lugar. E o Bob concorda. Tenham em mente sempre que o Bob era para ser o serial killer da história, o vilão, o que ia movimentar a trama, certo? Pois então. E aí, quando eles chegam lá em cima, o Bob vai olhar a janela e o Mark empurra o Bob da janela. Então, assim, durante o livro inteiro, existe uma construção já pré-avisada de que vai ter um serial killer, que vai movimentar a história, vai entrar no mundo dessa Heather, e aí no fim das contas, antes que ele possa fazer qualquer coisa, ele é jogado da janela pelo pai tonto da protagonista. É uma bosta chocante. E eu fico triste de pensar que esse livro veio na 2 pontos, porque eu gostei muito do trabalho deles, mas, puxa vida, foi muito triste esse livro, muito triste mesmo, muito ruim. E é isso, foi a pior leitura do ano, talvez pior da vida, eu acho que muito pior do que A Quem Prefere Urtigas, muito pior do que qualquer coisa, muito pior do que Esperando Godot, com certeza. Gente, é o pior livro que eu já li, de verdade. Todo ano eu acho um pior, né? Ano que vem, às vezes eu leio mais um do Beckett e mudo de ideia, mas olha, de verdade, esse livro foi horrível. Mas enfim, eu vou ficando por aqui então. Esses foram meus piores livros. Se você gostou, se inscreva aqui no canal, deixe seu like, comenta aqui embaixo quais foram os seus piores livros. E é isso, gente. Até mais. Tchau.